Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem, professora Nádia? Bom, então, atendendo a seu pedido, vamos passar as impressões que a gente teve. Nós já tínhamos combinado já isso, que quando você tivesse chego nessa parte de Grécia e de Egito, que eu daria um depoimento de quem conheceu agora recentemente, inclusive a Grécia e o Egito, né? É bem importante salientar que quando você faz uma visita a locais desse tipo, com um grau de história tão grandioso quanto tem a Grécia e o Egito, o berço do mundo, o berço das civilizações, que você repare no que existe lá de passado, que remete àquelas coisas todas de quando as civilizações eram tão grandiosas, e do presente, como é que essas civilizações estão, para se entender como é que as coisas podem mudar ou não, dependendo do que você vai observar no lugar que você vai, né? Então, vocês devem ter ouvido falar bastante sobre a Grécia, começando. E eu estive, eu com meu filho, agora recentemente, em janeiro, na Grécia e no Egito. No dia 2 de janeiro nós chegamos até a Grécia, em Atenas, na capital, e fomos conhecer, né, a Grécia. Que tipo de país se esperava conhecer? Existe um contraste grande entre a Grécia antiga e a Grécia atual. A Grécia antiga era uma coisa extremamente grandiosa. A Grécia dominou todo o resto do mundo, do velho mundo, vamos assim dizer. Era a civilização que tinha o domínio mesmo sobre a humanidade civilizada, vamos assim colocar, né? Tem toda aquela história da mitologia grega que chama bastante a atenção de todo mundo, aquele culto aos deuses, era o politeísmo, vários deuses diferentes, né? Quando você chega na Grécia, você encontra um país muito parecido com o Brasil, não tem muita diferença do que a gente encontra aqui, as ruas muito parecidas, trem, metrô, ônibus, carro para lá e para cá, tudo normal, não é muito diferente do que a gente tem aqui não. Mas quando você vai para os monumentos antigos, aqueles que são preservados já há 5 a 3 mil, 4 mil anos de idade, aí você realmente se sente um lugar bastante diferente. Nós conhecemos a Acrópole. O que é a Acrópole? A Acrópole é a cidade alta que fica ali na Grécia. É um templo de adoração, são vários templos. Vocês sabiam, por exemplo, que a marca do tênis Nike é devido a uma deusa Nike? Que existe, que está lá na Acrópole, inclusive. O templo, a deusa Nike, está ali na Acrópole e é de lá que sai o nome da marca famosíssima, a Nike. Lá na Acrópole você vai encontrar templos para adoração de vários deuses. E a história desse lugar é fabulosa, porque você encontra coisas muito antigas que remetem aos deuses antigos, a deuses da mitologia grega. Aí você tem nossa, todos que a gente ouve falar, nossa, agora me fugiu o nome dos deuses, mas já eu lembro, tá? Apolo, Atenas, que deu o nome à capital, inclusive Atenas, Zeus, os deuses que a gente ouve falar e vê em vários filmes que a gente acaba assistindo. Assistiram Percy Jackson, por exemplo? Percy Jackson passa O Ladrão de Raios, Percy Jackson e O Mar de Monstros, acho que né? Nesses filmes você vai encontrar, se quiser assistir, são filmes legais de assistir, eu sei que vocês vão gostar, porque são bem interessantes, bem divertidos. E tudo de gente novinha, inclusive, né? Mas enfim, nesses filmes você vai encontrar muitos desses deuses ali humanizados, inclusive, que era inclusive uma tendência da Grécia Antiga. Os deuses tinham a forma de homens, eram deuses que vinham até a Terra e eles namoravam com seres humanos normais e acabavam tendo filhos com esses seres humanos e criando que são chamados semideuses. Se você for até Atenas, você vai ter contato com todos esses templos. Nós tivemos na Acrópole, onde tem vários templos juntos, né? Bem no alto de uma montanha e tal. No final desse vídeo, inclusive, vocês vão encontrar algumas fotos de todos esses lugares que eu estou citando, incluindo aí a da Acrópole. O templo de Zeus, que nem é tão grande assim, que está quase todo demolido, mas fica no centro de Atenas. Depois você encontra o templo de Poseidon, também ali em Atenas, já mais no canto de Atenas.
Todos esses templos, você vai andando em Atenas e vai encontrando um templo atrás de outro. Qual a sensação de estar num lugar desse? É indescritível a paz que o lugar te transmite. A Acrópole fica no alto de uma montanha, um morro, né? No alto de um morro, círculo todo em volta por oliveiras e tal, muito verde, tudo muito tranquilo, tudo muito calmo. E é difícil você não ter uma sensação de paz muito grande estando nesses lugares. Isso sem pensar que todos os grandes pensadores da humanidade, os mais famosos, aqueles que criaram o modelo que nós usamos hoje, andaram por ali. Andaram por ali há 2000 e poucos anos atrás, caminharam, pensaram e idealizaram todos os sistemas que a gente tem hoje como sistemas normais. Foram esses caras que andaram por lá e criaram. Nós passeamos também por um lugar que é chamado Monte Parnassus. O Monte Parnassus, ele fica, é um monte e do ladinho do monte, você bem embaixo desse monte, é um monte nevado, estava nevado porque nós somos no inverno, mas todo cheio de neve e tal, tem pista de esqui e tudo mais, é um troço muito bonito. O Monte Parnassus era, segundo a mitologia grega, não sei se vocês estudaram isso, chegaram a falar sobre isso durante as aulas, mas era a casa de Apolo. Apolo, teoricamente, morava nesse Monte Parnassus, ele e suas 9 musas. Ele tinha 9 esposas. Já imaginou dar conta de satisfazer as 9 no sentido de dar as coisas que elas querem e suprir as necessidades das 9? Devia ser difícil. Com uma já é difícil, imagina com 9. Mas, enfim, ele tinha suas 9 musas, Apolo e 9 musas moravam no Monte Parnassus, um lugar maravilhoso, muito bonito e também de extrema calma e tranquilidade. Aos pés do Monte Parnassus, bem do ladinho, você encontra um outro lugar muito famoso. Se você assistir o filme 300 de Esparta, não sei se vocês já viram, Fala 300, que está muito famoso aí no YouTube, é um videozinho que viralizou bastante. Se você assistir o filme 300 de Esparta, ele vai falar de uma hora em que o rei ali, ele vai até um oráculo para ver se ele entra em batalha contra os persas ou não entra naquela época. Oráculos eram muito comuns na antiguidade e esses oráculos eles eram mais respeitados ou menos. O que era um oráculo? O oráculo era um lugar onde habitava um ser, o oráculo, que era basicamente alguém que sabia do futuro e te dizia se você devia fazer alguma coisa ou não devia fazer alguma coisa. O oráculo de Delfos é o oráculo mais respeitado da humanidade antiga e fica ali no pé do Monte Parnassus. Ali é conhecido inclusive como o umbigo do mundo. É um lugar absolutamente tranquilo, de uma paz e calmaria extrema. O oráculo fica na beira de um abismo, tem a estrada, de um lado da estrada é o oráculo, do outro lado da estrada é um abismo com só vegetação, água embaixo e tal. Mas assim, muito, muito, muito tranquilo. Então quando você vê esse lugar, realmente você imagina como é que as pessoas se sentiam a chegar num lugar tão cheio de magia e isso tudo, como existia ali. Na região de Corinto, já no Peloponeso, já é uma região mais histórica, é onde está ali o lado de Esparta, que deu origem ao filme Esparta, que é interessante também de conhecer. Tem Corinto, logo depois de Corinto tem Esparta. Mas é uma região mais, como é que eu vou dizer, que é para uma história um pouco mais aprofundada, contando a história da batalha de Esparta e tal. De novo, eu digo para você, se ficou curioso com relação a Esparta, assista os 300 de Esparta e você vai gostar bastante e vai se ligar nessas coisas que eu estou te contando. Saímos da Grécia com destino ao Egito, e aí a maior parte da viagem foi no Egito mesmo. O Egito tem toda essa parte mitológica, então, que vocês estudaram na aula de história. Vocês foi a turma de vocês que foi até o museu aqui, Rosa Cruz, em Curitiba. Imagine que o Egito é uma porção desses museus, todos muito maiores. E lá é a realidade, lá não foi uma coisa colocada ali, lá é onde a coisa aconteceu mesmo. O Egito ele tem uma geografia que é interessante. Você chega na capital, no Cairo, imagine que o Egito é daqui até aqui embaixo, tá? Mais ou menos assim, daqui até aqui. O Egito ele é todo feito, todo ele surgiu a partir de um rio muito famoso. Sabe qual que é o rio, né? Ah, já sei que sabe. O Rio Nilo. O Rio Nilo é a
pérola do Egito, é a dádiva do Egito. Ou melhor, o Egito é a dádiva do Nilo. O Egito existe porque o Nilo existe. Do lado do rio Nilo foi sendo edificada a civilização egípcia. Isso, nós estamos falando de 5.000 anos atrás. Coisa bem antes de você nascer e até de eu, que sou velho, nascer. Mas, enfim, 5.000 anos atrás. Tudo se criou em volta do rio. Por quê? Para sobreviver é necessário que eu tenha água. E o rio Nilo é super caudaloso, tem muita água. Então é por conta disso que a civilização se desenvolveu ao longo desse rio. O rio Nilo, ele começa lá na região da Alexandria, bem na ponta do Egito, vai descendo. Aí tem o Cairo, que é a capital, que é bem pertinho da ponta, e vai descendo, vai descendo, vai descendo. E ao longo do rio Nilo inteiro, você vai encontrando templos e mais templos em cidade após cidade. Durante o navegar, e o que nós fizemos? Na viagem a gente desceu desde o Cairo, lá da capital, lá em cima, até lá no sul, lá embaixo, na cidade de Assuã ou Aswan. Na cidade, são dois nomes no mesmo lugar. Na cidade de Assuã, nós descemos de trem. Foi uma viagem de 900 quilômetros de trem. É um trem bem bacana, você vai dormindo no trem e tal, tem cabine para dormir, bem igual você vê nos filmes. Sabe aqueles filmes da Múmia, que você já deve ter assistido? A Múmia 1, 2 e 3? Então, acho que no filme da Múmia 1, acho que não dá 1, creio que não dá 1 ou no 2, não tenho bem certeza. Você vai encontrar, inclusive, várias viagens nesses trens aí. Ou Indiana Jones, se assistir também, tem viagem nesses tipos de trem. Nós descemos de trem e não vimos muita coisa, porque foi de noite, foi dormindo, mas quando a gente chegou, aí nós chegamos lá embaixo, no Nilo. Quando a gente chegou em Assuã, lá embaixo, a gente encontrou o primeiro grande templo, que é o templo dedicado à deusa Ísis. Deusa Ísis, que na verdade foi, segundo a mitologia egípcia, ela reencarnou em Cleópatra. Já ouviu falar de Cleópatra? Cleópatra, a professora deve ter falado para vocês. Cleópatra foi uma das grandes rainhas do Egito, descendente direta de Ptolomeu. Ptolomeu, que era grego, na verdade macedônio, e acabou assumindo como faraó quando Alexandre o Grande invade ali o Egito e declara que o Ptolomeu vai ser faraó. A Cleópatra, ela cria a ideia, porque todos os faraós, na verdade, tinham essa ideia de que eles eram deuses, né? E ela se associa à imagem da deusa Ísis. Ela é a reencarnação de Ísis. E lá em Assuã criaram um templo chamado Templo de Philae, que é um templo em homenagem a Ísis, em adoração a Ísis. O templo é maravilhoso. Você, para chegar no templo, tem que pegar um barco, o templo fica numa ilha, não tem como chegar pelo continente. Ele fica numa ilha, você vai de barco, chega até o templo, a visão é maravilhosa de barco. Logo quando você entra, chega no templo, muitas e muitas imagens da deusa Ísis ali esculpidas, algumas da própria Cleópatra, que foi colocado depois, tá? Na sequência, mas assim, igual você vê, na parede não tem um canto de parede que não tem um desenho retratando alguma coisa que aconteceu. E aí você encontra ali naquele templo todo o retrato de Cleópatra e tal, que era uma rainha muito respeitada no Nilo, apesar de você assistir algum filme de repente, que diga que Cleópatra era famosa só porque era muito bonita, sedutora e tal. É mentira. Na verdade, no Egito, todo mundo tem Cleópatra como uma grande rainha, muito inteligente, e que a seu tempo soube muito bem o que fazer e a forma de se manter no poder, porque sempre tinha alguém querendo tomar o lugar dela. Pra você ter uma ideia do que ela teve que fazer, não se assuste, é muito comum naquela época. Ela matou 2 irmãos dela para não tomar o poder dela. Ela acabou matando 2 irmãos para não tomar o poder dela. E quando houve uma invasão dos romanos ali no Egito, ela já tratou de namorar o imperador na época, o César. Ela tratou de namorar 2, inclusive, para garantir que eles mantivessem ela no trono governando. Então, boba, ela não foi nem um pouco. O templo dela é maravilhoso, é coisa linda de viver. Uma curiosidade sobre o templo estava num lugar, era numa ilha, só que essa ilha num nível um pouco mais baixo. Eles fizeram em Assuã uma barragem hidrelétrica, igual tem em Itaipu, Foz do Iguaçu aqui. Aí a água subiu o nível. Como a água subiu o nível, o templo ele ia ser todo inundado.
Para evitar que isso aconteceu, a Unesco, tá? A Unesco, que cuida de guardar os patrimônios históricos da humanidade, financiou tudo. Removeu pedra por pedra, tirou daquela ilha mais baixa e levou para uma ilha mais alta. E reconstruiu o templo igualzinho era, pedra por pedra. Então você anda ali, hoje no templo, não é no mesmo lugar que era, é vizinho. De onde é o templo, você vê onde era. Onde era, você não dá para ver quase nada, porque a água tomou praticamente tudo. De tão grande importância que tinha isso, né? Existia também um outro templo muito famoso, você vai ver em muitos filmes e tal, um templo chamado Abu Simbel. Abu Simbel era um templo que também ficava ao longo do curso do rio Nilo. Quando essa barragem lá de Assuã foi construída, ele também correu o risco de ser inundado. E o interessante é que ele foi todo feito numa montanha. Tinha montanha, eles moldaram a montanha e fizeram o templo adentrando na montanha. Eles não colocaram as pedras, eles moldaram a montanha para virar um templo. Por isso ele é muito famoso, Abu Simbel. O que aconteceu? Como ia inundar, a Unesco novamente mexeu seus pauzinhos, tirou o templo de Abu Simbel de onde estava, removeu com uma distância bem grande, bem no sul do Egito, na fronteira com o Sudão. Construir igualzinho era o Abu Simbel, do jeitinho que era, para que a gente pudesse visitar e tal. Nós também fomos, e fomos visitar lá e tal, andar. Realmente fabuloso, muito bonito, de novo, muita paz, muita tranquilidade, mesmo com tudo aquilo de turista que tem junto e tal, ainda assim um lugar que vale muito a pena conhecer. Saímos ali de Abu Simbel, que é esse templo que fica ali na divisa com o Sudão, e voltamos lá para Aswan, para Assuã. Quando a gente chegou em Assuã novamente, detalhe técnico, todo esse passeio é através do deserto, o deserto do Saara. O deserto do Saara, que é um dos desertos mais quentes e mais secos do mundo. Nós somos no inverno, então no inverno a gente encarava 20 graus, 22, que era o inverno rigoroso deles. O normal lá é 48, 50 graus. Como a gente foi no inverno, não teve problema. Você vai ver em fotos aí que a gente está sempre de casacão, isso, aquilo, mas é porque era inverno. No verão a coisa complica para aquele lá. Nós saímos ali em Assuã, a gente entrou num cruzeiro de navio para subir o rio Nilo. E foi muito bacana, porque daí, ao subir o rio Nilo, aí você vai conhecendo mesmo e vai entendendo como é que a coisa funciona. A professora deve ter te explicado durante a aula que o que acontecia. O rio Nilo, ele enchia d'água, dava enchente, a água extravasava nas suas margens e aquilo encharcava o solo. Depois dava a baixa, dava a seca, o rio Nilo baixava de nível e aquela água ficava encharcando o solo, mas não mais submerso, só um solo encharco, um solo encharcado. Ali eles plantavam principalmente trigo e eles viviam daquela plantação. A colheita daquele trigo é que realmente fazia com que eles conseguissem viver. E é por isso que toda a civilização ela foi se criando à margem do rio, porque à margem do rio você tinha uma terra extremamente fértil que era irrigada metade do ano e outra metade do ano só produzia. Então aquilo dava alimento pra caramba no coração, no meio de um deserto, o deserto do Saara. Subimos o nível do rio e passamos numa cidade que nem é muito falada, onde chama Komombo, é o lugar, Komombo. Komombo é um templo dedicado ali à medicina, inclusive, um templo, um hospital, onde inclusive os faraós eles eram tratados e curados quando tinha algum problema de saúde. Lá tem um sacerdote que era o médico do lugar. Esse cara, ele na época dele, ele foi inclusive levado à condição praticamente de Deus. Ele era cultuado como um Deus sem ser faraó. Você já deve ter ouvido falar dele. Você deve ter assistido o filme A Múmia. Se não assistiu, eu indico de novo que assista. E você vai ouvir falar de um cara chamado Imhotep. É a múmia. A múmia do filme é o Imhotep. Quem era Imhotep? Imhotep era esse médico. Ele inventou o primeiro estetoscópio que se tem história na humanidade. E ele tratava como médico dos faraós ali naquele templo de Komombo. Komombo, que é um lugar, inclusive, muito rico, era onde tinha mais ouro no Egito. O ouro saía todo de Komombo. Atualmente, Komombo só produz açúcar. O ouro acabou, continua dando algum dinheiro, mas açúcar não vale tanto quanto o ouro, mas já ajuda, né? Saímos ali de Komombo, outra coisa curiosa, eles tinham mania, eles não mumificavam só pessoas, eles mumificavam animais também. E em Komombo você vai encontrar um monte de crocodilo mumificado,
animais mesmo, de toda a monta. Eles mumificavam, achou de mumificar, mumificava. Mas o crocodilo em particular era mumificado de monte. Lá em Komombo tinha um monte de múmia de crocodilo. Depois você continua subindo o rio Nilo e você chega até Luxor. Luxor era a antiga capital do Egito, que chamava-se Tebas na época. Essa antiga capital do Egito, Luxor, é onde tem os maiores templos de adoração que a gente conhece no Egito. Você vai encontrar lá em Luxor o templo de Luxor, tá? Que é um templo, você vai ver foto aí depois, mas é um templo bonito, grande, mas é no meio da cidade, na beira do Nilo. Um templo um pouco mais longe, esse é gigantesco, o maior templo que existe no Egito, que é o templo de Karnak. Karnak, também na múmia você vai ouvir falar de todos esses templos que eu estou falando, viu? Assista a múmia, tem essa curiosidade. Mas enfim, Karnak é um templo que foi sendo construído, é um templo muito parnanguara, porque é feito de puxadinho. Cada faraó que assumia construía um pedacinho de Karnak. E Karnak é um templo gigantesco, ele tem quilômetros de comprimento, ele é muito grande. E tem arquitetura de tudo quanto é jeito, estátua de tudo quanto é faraó, porque cada faraó que assumia construiu um pedacinho de Karnak. E aí esse templo ficou enorme e é o templo mais famoso, inclusive. A arquitetura é fantástica, você vê pilastras assim, de coisas de 20 metros de altura, e você pensar que as pessoas faziam isso há 3, 4 mil anos atrás, sem a tecnologia que a gente tem hoje. Como é que levanta uma pilastra dessa? E outro detalhe, não era tudo sem cor, era tudo pintado. Em muitos desses templos você encontra a tinta de 5 mil anos ali na parede. E aí hoje você pinta a casa com 3, 4 anos, tem que pintar de novo, né? A tinta da época era melhor. Mas enfim. E ainda, você ali em Luxor, você vai para os famosos Vale dos Reis e Vale das Rainhas. O Vale dos Reis é onde os faraós eram enterrados, antes da história das pirâmides, tá? Eles eram enterrados ali no Vale dos Reis. Visitamos as tumbas e tal, as tumbas são fantásticas, são buracos cavados no fundo da terra, tudo decorado, tudo pintado, e a tinta de 3 mil, 4 mil anos está lá, ainda intacta, perfeita como foi feita na época. Saiu do Vale dos Reis, depois de visitar, nós fomos para o Vale das Rainhas, que fica do outro lado da montanha. Então a montanha do lado é o Vale dos Reis, do outro é o Vale das Rainhas. O Vale das Rainhas é fabuloso, é o Vale de Nefertiti, essa é famosa também. Nefertiti, ela é a deusa da mumificação. Ela tem um templo onde acontecia a mumificação de todos os faraós. O faraó morria, ia para o templo lá para o Vale das Rainhas, entrava numa câmara, nós entramos nela, lá os corpos eram preparados, o ritual o guardamento, vamos dizer assim, o ritual do velório do faraó, durava cerca de 17 dias, exatamente 17 dias. E o que acontecia? Ele, durante esse tempo todo, tinha todo aquele cerimonial de fazer o embalsamento, tirar as partes, os órgãos vitais do corpo, colocar em jarros, aí fazer toda aquela coisa da mumificação e tal. Mas olha como era interessante, tinha os sacerdotes que faziam a mumificação, mumificavam ali os faraós, e existiam no meio do caminho, antes de terminar todo o ritual, saíam os sacerdotes e chegava um deus muito famoso, vocês já ouviram falar. Ele era metade chacal e metade humano, um deus cara de cachorro. Sabe qual que é? Eu não sei, até esqueci o nome dele agora. Já eu lembro e eu conto para você. Mas enfim, chegava esse deus com metade cara de cachorro e metade cara e metade gente, parte de baixo era gente, parte de cima era cachorro. Ele vinha, Anubis, deus Anubis. O Anubis chegava e ele fazia a mumificação, ele terminava o ritual de mumificação. Depois que o Anubis, esse deus, chegava e acabava a mumificação, aí sim o faraó saía do Vale das Rainhas e ia em cortejo até o Vale dos Reis para descansar na sua tumba que tinha sido construída ali propriamente para ele durante anos e anos. O detalhe é que o egípcio acreditava que Anubis vinha mesmo, era um deus que efetivamente vinha, fazia e terminava o embalsamento, e só depois que o deus saía, que Anubis saía, é que eles podiam levar o faraó para enterrar. Um outro templo que tem vizinho de Luxor, nós visitamos também, é um templo, é o templo do deus Horus. Deus Horus, ele é importantíssimo, é o templo
acho que o que eu mais gostei de visitar, inclusive. O templo de Horus, quem era Horus? Horus era o deus dos dois mundos. Ele permitia a passagem de um mundo para o outro. Todos os outros deuses, para poder ter contato com o outro lado da vida, tinham que ter a permissão de Horus. Até o símbolo de Horus é um olho, assim, você já viu. Mas, enfim, nesse templo é fabuloso, porque você entra no templo e você encontra bem a história do Egito ali, das invasões todas. O templo ele tem uma cara, quando você chega, bem antiga de quando foi construído, né? Antes de Cristo e tudo mais. Depois, mais adentro, ele tem coisas que foram feitas ali dentro, já pela invasão da Grécia, quando Ptolomeu se transforma em faraó, aí você tem uma nova arquitetura. Mais à frente, você encontra coisas dos cruzados, da época das cruzadas, que quando invadiram o Egito, colocaram a sua marca ali, e muita coisa riscada, estragada e tal, porque quando os cristãos, os cruzados, invadiram o templo, tinham esculturas que eles não aceitaram como sendo corretas de estar ali. Existiam até esculturas ao deus da fertilidade. Falando em fertilidade, obviamente que tinham homens nus e tal, com genitália aparecendo. E daí os deuses não podiam ter essa cara. Então os cruzados foram lá e destruíram tudo, riscaram tudo e tal. Mas ficou o símbolo lá, todo mundo sabia o que tinha, né? Mas enfim, acreditava-se que todo dia, lá por volta das 6 horas da tarde, os outros deuses egípcios vinham até a frente do templo de Horus para adorar a Horus e pedir a Horus a permissão para passar para o outro mundo. Lá dentro do templo existe o altar, que é o lugar, que era o portal de passagem deste mundo para um outro mundo. E aí esses deuses vinham e pediam a permissão e passavam para o mundo de lá. Dentro do templo tem que ter um sacerdote, sempre, que é quem coordena as atividades, como se fosse um papa, um padre, né? Esse sacerdote, adivinha o nome dele? Imhotep. Imhotep era o sacerdote do templo de Horus e era o médico do templo de Komombo e era um dos grandes arquitetos do Egito Antigo. Imhotep foi o cara, ele fez de tudo no Egito, se destacou em tudo quanto é ciência dentro do Egito Antigo. Por isso que os faraós o promoveram à condição de Deus encarnado, sem ser faraó, porque ele era o cara da época, Imhotep. E daí que eles tiraram o nome da múmia, do filme da múmia, de ser o Imhotep, que é o grande cara do passado. Impressões sobre o Egito e sobre a Grécia, sobre ambos. Você perguntar como é que é o Egito hoje, é um país, vamos esquecer a parte linda que é dos monumentos e da história do passado. É um país pobre, de um povo com muita dificuldade financeira, sem uma infraestrutura adequada, a moeda é extremamente fraca, o dinheiro vale muito pouco, uma libra egípcia vale 25 centavos de real, para você ter uma ideia, então vale muito menos que o nosso dinheiro aqui, inclusive. No cenário mundial não tem mais poder de decisão nenhuma, não está entre os bambambam da atualidade. O Egito perdeu toda a sua glória com relação ao que ele tinha de glória no passado. E nós estamos falando de um país que viveu toda essa parte de mitologia antiga, grandiosidade de faraós, teve contato com, inclusive, Maria e José, pais e mãe de Jesus Cristo, se refugiaram no Egito. O Mar Vermelho foi aberto, o Mar Vermelho é litoral do Egito, inclusive nós fomos lá e conhecemos também, e passeamos por ali. Mas enfim, o Mar Vermelho, que é aquele que foi aberto, né, pelo cajado ali de Moisés e tal, para o pessoal passar e fugir do Egito, da escravidão do Egito, e ir embora para Canaã, o Mar Vermelho fica ali do lado. Então veja, você tem um país que ele foi tudo em muitas épocas, e hoje, em termos de país, é horrível. Você falar de morar no Egito, de forma nenhuma. Passear no Egito aconselho, é muito legal, vá lá e conheça, porque é a história da humanidade. Mas morar no Egito eu não moraria de maneira amarrada. As cidades são muito grandes, o Cairo é horrível de andar. Imagina o que você vê de trânsito de Índia, buzina toda hora, um monte de carro, bicicleta, aqueles tuk-tuk que você joga naquele Free Fire, que tem aquele negócio, eu sei que você joga, então. Aquele tuk-tuk direto para tudo quanto é lado, não tem ônibus coletivo, então é um monte de van e carro de lotação, carros pequenos carregando o pessoal.
É um verdadeiro inferno se locomover naquele lugar. Uma pobreza fora do comum, dá dó de ver as pessoas, elas andam pedindo dinheiro o tempo inteiro. É um país realmente em grande declínio. Outra coisa, passaram por uma série de religiões. Essa religião antiga dos egípcios não é cultuada por mais ninguém no Egito, isso é coisa do passado. Veio depois o cristianismo, que tem um povo, uma parte cristã, e a grande maioria é muçulmana, que é da fé de Maomé. Então, aquela religião antiga também se modificou. Ou seja, aquele grande país que era o líder do mundo há milhares de anos atrás, hoje é um país em grande declínio, com grande dificuldade, que já não tem mais nada a ver aquela situação que tinha no passado. A Grécia, da qual a gente falou antes, está na mesma situação. A Grécia era o centro do universo e hoje um país que está numa situação bem pior, economicamente falando, do que o Brasil. Menos miséria que no Egito. O Egito é bem pior. Mas a situação deles é muito ruim em termos de geopolítica, em termos de melhor país do mundo, nem de longe. Eles estão lá embaixo na classificação. Os dois grandes países, os dois impérios, que eram os maiores do mundo, hoje não tem relevância alguma. O que isso faz a gente entender, que eu achei muito importante essa reflexão. Hoje nós temos nações que dominam o nosso mundo, China, Estados Unidos, por exemplo, Inglaterra nem tanto, mas mais China e Estados Unidos basicamente, estão no topo do mundo. Isso é hoje. Daqui a 200, 300 anos, eu não sei como é que isso vai estar. O Egito e a Grécia já foram grandes civilizações que dominaram o mundo e hoje já não são mais essa coisa. Ou seja, é uma roda, uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Não existe a civilização que sempre é a maior. Existe a civilização que está no topo, mas não vai se manter no topo para sempre, porque a história mostra para a gente que é assim, um dia está muito bem, outro dia pode ficar muito mal. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Seria mais legal se vocês pudessem estar me perguntando as coisas, né, diretamente, mas é claro que vocês podem colocar comentários nesse vídeo. A Nádia vai receber os comentários e apesar que esse vídeo vai estar no meu canal também. Se você acessar o canal Curso Anchieta, você vai encontrar esse vídeo lá no meio. Você pode perguntar o que você quiser, que eu, com o maior prazer, vou tentar te responder se eu souber. Lembrando que eu não sou professor de história, então não posso garantir que eu saiba tudo, mas do que eu vi eu posso te ajudar, tá bom? Professora Nádia, agora é com você. Um grande abraço, muito obrigado e a gente se vê de novo tão logo a gente possa se abraçar, porque nessa pandemia, só de longe.